Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal Senhora Moraes Lê. Meu nome é Luísa e hoje nós vamos conversar sobre o que eu li em setembro e quais são os meus planos para outubro. Bora lá! Bom, a minha primeira leitura finalizada em setembro tem resenha aqui no canal, que é Uma Obsessão Indecente da Colleen McCullough, mesma autora de Pássaros Feridos, e vai tratar de uma enfermaria que abriga, que trata dos homens que lutaram na Segunda Guerra Mundial. A guerra já está acabando, eles estão para voltar para a Austrália, porque eles são australianos, e algumas coisas vão se desenrolar aqui com a chegada de um novo enfermo. E eu convido vocês a assistirem a resenha, caso não tenham assistido ainda. A segunda leitura que eu terminei no mês de setembro foi Baratas, do Ion Nesbo. A resenha deste livro vai sair na próxima semana, provavelmente na terça-feira. Então, se você tiver interesse neste livro, eu convido vocês a assistirem também a resenha na terça-feira, provavelmente ali no fim da tarde. E aqui vai falar sobre um embaixador norueguês que foi encontrado morto em Bangkok, na Tailândia. E aí o detetive Harry Hole vai lá investigar. Ele é selecionado para investigar por causa do caso anterior que tinha sido na Austrália, que é o primeiro livro das investigações do detetive Harry Hole. Gostei bem mais de Baratas do que de Morcego, que era o primeiro livro. Aqui a gente tem mais desenvolvimento sobre a personagem do Harry Hole, a gente tem uma investigação bem mais acelerada. E Ion Nesbo é muito interessante quando ele vai trabalhar a cultura local junto da investigação criminal. Muito legal, recomendo. E a resenha sai então na terça-feira, no fim da tarde. A minha terceira leitura concluída em setembro foi As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Eu tinha começado a ler esse livro em 2020, na época da pandemia, na época que eu tinha começado um emprego novo. Então eu parei e voltei só agora a ler. Na verdade, eu reli a primeira parte que eu tinha lido, porque eu tinha parado praticamente na metade, então eu reli tudo e continuei, né, com a parte inédita, obviamente. E eu gostei muito, muito desse livro. Eu já era apaixonada pela Lígia Fagundes Telles, contista. Tinha época no meu ensino médio que eu lia um conto toda noite, e os contos da Lígia eram sempre os meus preferidos. Eu gostava muito de pegar os contos dela para ler. E foi meu primeiro contato com o romance, com outra forma de escrita dela. E eu gostei muito. Eu terminei esse livro no domingo passado e ainda estou pensando nele, ainda estou pensando no final, que eu não esperava. Estou pensando nas meninas em si, e é muito legal porque esse livro é cheio de referências literárias e musicais, então foi muito legal. E a gente conhece um pouco desse Brasil dos anos 70, que estava na época da ditadura militar. A gente acompanha uma menina que ela faz parte de um grupo contra esse governo. A gente acompanha também uma outra que ela tem dinheiro, mas ela tem uma história trágica. E a gente acompanha a terceira menina, que tem problemas com drogas, né? Os nomes das meninas, né? Lia, Lorena e Ana Clara, respectivamente. E são mentes muito diferentes. A gente tem aqui uma espécie de fluxo da consciência, então a gente vai entrar na mente dessas meninas, nos pensamentos delas, e são muito diferentes entre si. É muito interessante. Terminei também, no último dia de setembro, Catástrofe, 1914, A Europa Vai à Guerra. Quem acompanha o canal sabe que faz alguns meses que eu estava lendo esse livro. Eu peguei no começo de março, na verdade,
mas aí eu parava o tempo todo e não voltava a essa leitura, então eu estava lendo mais seriamente, eu acho que a partir de julho. É um livro grande, ele tem umas 900 páginas e vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Então nós temos essa primeira parte do livro que vai dar esse contexto histórico sobre o que estava acontecendo na política da época, que iria desencadear então a guerra. E aí nós vamos ter uma série de batalhas, nós vamos ter uma série de impressões, trechos de cartas, tudo bem construído, bem costurado também, todos os eventos, todas as impressões. O Max Hastings, ele vai falar das impressões dos ingleses, ele é inglês, mas ele vai falar das impressões dos ingleses, das impressões dos franceses, dos austríacos, dos alemães, dos russos, dos sérvios, então é muito interessante. E ele vai trazer também autores famosos, então ele vai mencionar e colocar uns trechos de cartas do Proust, do Bernard Shaw, do Alexei Tolstói, que não é o Liev Tolstói de Guerra e Paz, mas ele é um Alexei Tolstói posterior, que escreveu um livro que eu amo, quer dizer, na verdade uma trilogia, chamada O Caminho dos Tormentos, que vai falar sobre a Revolução Russa, mas também vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Então ele experienciou de perto a Primeira Guerra Mundial, então a gente tem vários trechos dele, e é interessante porque eu já tinha lido esse livro, que é especificamente o primeiro livro dessa trilogia, que vai contar da experiência de um dos personagens na guerra, então é muito interessante, é muito legal ver as vozes dessas pessoas ali registradas e no meio das batalhas, no meio dos relatos dos soldados. É impactante, a gente vai ver como que a guerra também impactou no mercado de brinquedos, como as crianças estavam também fascinadas pela guerra e queriam brinquedos que as proporcionariam a guerra na parte da imaginação. E vai falar um pouco da introdução dos aviões também, que era uma tecnologia nova na época. É muito interessante, eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Ele tá esgotadíssimo, mas eu quero muito, já falei isso 1000 vezes aqui, comprar a edição física, porque tem encarte de fotos, tem mapas, e eu quero grifar e anotar, né? Passar os grifos que eu fiz no Kindle e anotar também no livro. Então, eu espero ter a edição física, e quando tiver a edição física eu vou acabar relendo, porque é muita informação de uma vez. Do que eu estou lendo no momento, vamos lá. Eu ainda estou lendo Crimes Vitorianos Macabros. Uma inscrita aqui do canal, a Ana, me lembrou que em outubro a gente tem o Victober. O Victober é quando as pessoas decidem ler romances vitorianos, e a Era Vitoriana aconteceu durante o período da Rainha Vitória, lá na Inglaterra. E como eu já estou lendo Crimes Vitorianos, eu já estou inserida nisso, porque estamos lendo aqui um problema da sociedade vitoriana. Era uma época em que muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. A gente tinha a Revolução Industrial, a gente tinha os processos de urbanização na Inglaterra, então era uma sociedade acelerada, mudando em um ritmo acelerado e cheia de problemas também. Então aqui temos o Crimes Vitorianos, que eu vou considerar como parte do Victober. Depois, como parte do Victober também, eu vou pegar A Pedra da Lua, que é muito interessante. Eu já comecei a ler. Comecei a ler no dia 1º de outubro e eu estou gravando no dia 4, sábado. Então, véspera de quando esse vídeo vai ao ar. E eu estou gostando bastante dessa leitura. A gente vai ter essa questão do colonialismo inglês e a crítica em relação a essa parte da história. E, é claro, a gente vai ter uma investigação, porque o Wilkie Collins é um dos pais do romance investigativo, e ele é muito bom, eu gosto muito dos livros dele. Ele era também
o super amigo do Charles Dickens, que é, na verdade, o grande nome da era vitoriana é Dickens, não tem como ser outro, mas nós temos grandes nomes dessa literatura, dessa era, como as irmãs Bronte, como o Thackeray, como o George Eliot, como a senhora Henry Wood, muitos outros. Ai, eu fico até arrepiada porque é um dos meus momentos da literatura preferidos e ai, fico muito animada. Então essa é a minha escolha, faz parte da minha lista de livros para 2025, na verdade. Inclusive, esqueci de comentar, mas esses livros aqui, todos os lidos, incluindo Catástrofe, eles fazem parte da minha lista de 25 livros para 2025. O Crimes Vitorianos também faz parte dessa lista e A Pedra da Lua também faz parte dessa lista, então eu estou feliz que eu estou seguindo a minha lista finalmente, porque eu passei a maior parte do ano não seguindo, e eu pus 25 livros lá. Provavelmente não terminarei aqueles 25 livros, mas a gente vai tentar. Seguindo aqui, uma outra leitura que eu vou fazer, que eu vou considerar do Victober, é O Cão dos Baskerville. E por que eu vou considerar? Esse livro aqui, ele foi publicado em 1903 e a Rainha Vitória faleceu em 1901. Só que o Sherlock Holmes é um personagem vitoriano. O Conan Doyle começou a publicar o Sherlock Holmes na era vitoriana e, para mim, a imagem do Sherlock Holmes grita era vitoriana. Então, mesmo que esse livro tenha sido publicado depois da morte da Rainha Vitória, eu vou considerar Victober mesmo assim, porque, querendo ou não, ainda está na mesma sociedade. Esse livro aqui, na verdade, eu já li, eu li pela primeira vez, não foi nessa edição, essa edição eu comprei depois, mas eu li pela primeira vez em 2008, acredito eu, e eu gostei bastante, praticamente o meu livro, desses romances do Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes ele é cheio de contos, e aí ele tem os romances, entre os romances do Sherlock Holmes, este é o meu preferido, e eu estou muito animada, porque existe uma adaptação soviética de Sherlock Holmes, era uma série de TV, e eles adaptavam alguns dos contos, mas tem, então, o episódio ou o filme, não sei direito, é o meu marido que sabe, do Cão dos Baskerville, e ele falou que é muito bom. Então, eu quero muito reler o livro para poder assistir a adaptação, que inclusive é aclamada pelos fãs. E eu já assisti a um episódio dessa série, lá naquele vlog, o meu primeiro vlog estudando russo, acredito eu. Inclusive, eu dei uma mini documentada nesse episódio, justamente porque a partir da série, que está em russo, eu poderia praticar um pouquinho da habilidade de escuta, enquanto me divertia com uma história de Sherlock Holmes, é perfeito! E então, esse mês a gente vai assistir se tudo der certo. O Cão dos Baskerville nessa versão, nessa adaptação, e antes eu lerei o livro. Bom, outubro também é o mês das crianças, e eu peguei aqui Rebeca do Vale do Sol. Olha essa capa, gente, é muito linda! E eu já comecei também, comecei também dia 1º de outubro, e eu estou adorando. Para quem gosta de Anne de Green Gables, nossa, isso aqui é um prato cheio. A Rebeca tem mais ou menos a idade da Anne no primeiro livro, que é entre 10 e 12 anos. Ela é menorzinha para a idade dela, mas assim, os olhos dela, assim como a Anne também tem alguma coisa na aparência dela que chama a atenção. A Rebeca também tem esses olhos tão especiais, expressivos mesmo, inteligentes. E ela é muito inteligente, ela é muito conversadeira. Esse livro aqui é bem antigo também, ele é também, assim como o Cão dos Baskerville, é de 1903. Só que a Rebeca é americana e ela é da Nova Inglaterra e ela vai passar um tempo com as tias dela. A mãe dela
tem 2 irmãs, e eu tô na parte ainda que ela acabou de chegar na casa das tias. As tias são solteironas, a mãe da Rebecca é a única das irmãs que se casou e teve vários filhos, então, pelas questões de dinheiro, era muito comum antigamente você acabar enviando um de seus filhos para ficar com os tios. Isso vai ser visto também, por exemplo, em Mansfield Park, da Jane Austen. Então, aqui a Rebecca é quase a mesma situação. Ela vai passar um tempo com as tias dela para ser criada pelas tias e para amadurecer. Então, a gente tem essa questão aqui. E tá sendo muito gostosinha essa leitura. Eu vou começar agora um capítulo que tem o ponto de vista da Rebecca, então ele é narrado em terceira pessoa, mas a gente tem acesso às cartas e aos poemas que a Rebecca escreveu, porque ela também é escritora. Bom, como também, além da literatura infantil, nós temos a literatura de horror, agora sim, esse mês eu vou ler bastante coisa de terror, eu amo terror, gente. Então, eu vou ler Casas Estranhas. Esse livro aqui a minha irmã me emprestou. Ela tinha ouvido falar dele, ela ficou curiosa, comprou, leu bem rápido e aí já trouxe pra mim. E eu tô muito animada pra ler. Eu não sei muita coisa sobre ele, eu só sei que ele é interessante, que ele é rápido de ler e vamos descobrir, né? Aqui atrás nós temos: existe algo bizarro nestas casas, mas você aguentaria descobrir o terror que se esconde entre suas paredes? Eu estou muito curiosa, não vejo a hora de ler esse livro. E aí, o resto das minhas leituras serão contos. Quem acompanha o canal sabe que eu sou uma leitora de contos também. Eu acho que contos são sensacionais, porque eles são curtos, eles têm começo, meio e fim, e eles são intensos. Então, eu vou ler pelo menos um conto, tem mais aqui, do E.T.A. Hoffmann. O E.T.A. Hoffmann é o autor original de O Quebra-Nozes, para quem não sabe. Mas eu não li a versão dele ainda, inclusive. Não é de terror, mas é de criança. E ele escreveu um livro que eu gostei muito, quer dizer, uma novela, né? Que eu gostei muito ano passado e eu coloquei entre as minhas melhores leituras, que é O Homem da Areia. E a gente tem, inclusive, O Homem da Areia aqui nessa edição. Eu acho que o livro, ele abre com isso, com O Homem da Areia, mas eu já li. Então, eu penso em ir para o próximo conto, que é Dom Juan. Eu não tenho a mínima ideia sobre o que é, além do título, né? Sobre um Dom Juan. Mas aqui tem outros contos, então talvez eu leia mais desse livrinho aqui. A minha pretensão não é terminar livros de conto, nunca é. Nunca tenho essa pretensão. É só pegar realmente um ou outro conto para ler. Então, entre eles, vai ser esse aqui, O Castelo Mal Assombrado, de E.T.A. Hoffmann, algum conto. Não necessariamente o conto do Castelo Assombrado, né? Enfim. Outra leitura também, que eu já deixei marcadinha aqui, é o Contos Góticos Russos. Eu vou pegar o conto do Alexei Tolstói, que é A Família Vurdalak. É um conto de vampiro, e esse Tolstói não é o mesmo Tolstói que eu mencionei em Catástrofe. Na Rússia, na literatura, existem 3 Tolstóis. O Alexei Tolstói, que é mais antigo, que é esse aqui, A Família Vurdalak, eu acredito que tenha sido publicado pela primeira vez em 1847, por aí. Tem o Liev Tolstói, que é o famosão de Guerra e Paz, Ana Karenina, né, e tudo mais. Tem o Alexei Tolstói, que é do século XX, lá do comecinho, que é esse que era o da Primeira Guerra Mundial, que escreveu O Caminho dos Tormentos, que escreveu uma série de livros infantis, como Bolinho, como Nabo Gigante, como a versão russa de Pinóquio, que é o Buratino. Então, são 3 Tolstóis. Aí, eu quero pegar também algum conto e alguns poemas de Missal para o Diabo, do Cruz e Souza, nessa edição aqui que eu comprei junto com
com o Sertão, que eu participei do financiamento coletivo desse, e aí eu ganhei esse aqui. Quer dizer, ganhei não, né? Paguei. Enfim. Quero ler alguma coisa aqui. Aí, sim, lerei um conto do Coelho Neto, do Sertão, e eu acho que eu vou começar pelo primeiro conto mesmo, são todos de terror, então é um terror do sertão, bem brasileiro, bem legal. Vou pegar o segundo conto que a gente tem aqui em Fantasmagoriana. Fantasmagoriana é a antologia de contos de terror que a Mary Shelley, o Lord Byron, o marido da Mary Shelley e vários outros amigos do Lord Byron estavam lendo na Suíça, lá no meio daquela tempestade que teve. E foi a partir da leitura de Fantasmagoriana que surgiu aquela competição deles de criar uma história de terror também e ver qual que era melhor, qual que era mais assustadora. E foi daí que surgiu Frankenstein. Então, vou ler o segundo conto. Eu já li o primeiro conto e, nossa, é muito legal o primeiro conto. Eu pretendo fazer um vlog lendo esses contos, então espero poder falar um pouco mais sobre o primeiro conto desse livro aqui para vocês, porque vale muito a pena. E o segundo conto se chama Os Retratos de Família. Então, lerei. E por fim, eu vou ler um conto do Inglês de Souza, que é A Cauã, que está aqui na antologia do Medo Imortal, que reúne contos sobre os fundadores da Academia Brasileira de Letras. E talvez, como eu peguei muitos homens para ler, eu quero ver se eu pego algum conto da Júlia Lopes de Almeida também para ler. Inclusive, a gente tem aqui na explicação dessa edição que, né, a Júlia Lopes de Almeida ela não fez parte, né, da Academia Brasileira de Letras, mas é porque, né, naquela época não era fácil, ainda não é, mas era muito mais difícil ser mulher, não é mesmo? Então eu quero ver se a gente honra as mulheres aqui. Eu pego um conto da Júlia Lopes de Almeida para ler neste mês do horror. E é isso, gente. Me contem aqui quais são os seus planos para outubro, o que vocês leram em setembro, se vocês gostaram das suas leituras, se não gostaram, se vocês gostam de leituras temáticas como essa do mês do horror, ou se vocês não se importam muito com isso. E eu vou adorar saber. Se inscreva no canal também e deixe o curtir se você gostou. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.